E aí pessoal, tudo bem? Quando eu achei que esse ano não me reservava mais nenhuma surpresa, apareceu esse cara aqui, ó. Danwood GT9. Fone bem legal e eu vou te explicar por quê depois da vinheta. E antes de começar a falar dele, quero pedir sua ajuda aí para se inscrever no canal e curtir o vídeo aí, para ajudar meu canal a crescer e eu conseguir trazer mais produtos assim para vocês, tá bom? Nas minhas buscas por fones diferentes lá no AliExpress, eu tinha visto esse cara aqui já, ó. E me pareceu uma estética muito interessante, de fato, ele tem. Eu acabei comprando, dei um tiro no escuro, a curva, pelo que eu olhei no gráfico, não me agradava tanto assim, mas eu resolvi comprar mesmo assim. Era uma marca desconhecida, eu procurei alguma coisa sobre ela, eu só vi mais um fone dessa marca, que é até mais caro do que esse, mas não aparenta ser assim um fone tão legal ou com uma construção tão boa quanto esse aqui. Mas é legal mesmo que a estética dele já é bem diferente desde a caixa, porque ela me lembra assim um padrão de produtos americanos, sabe? O grafismo assim, o jeito como é feito, a caixa cheia de informações para tudo quanto é lado. O logo da marca é um tigre, mas essa marca é chinesa, tá? Vem escrito aqui Made in China. Mas a estética dele é muito americana, vamos dizer assim, e eu achei legal, é bem bonita. Os fones mesmo vêm nesse berço aqui, ó, também todo estilizado. A caixinha que vem o cabo também, o logo da marca, tudo mais. O próprio manual, ó, laranja, também com uma estética bem diferentona. A casezinha, não vai dar pra ver aqui, acho, na imagem, mas ela tem um baixo relevo aqui com o logo da marca. E a case também é bem bonitinha, de uma cor bem diferente. Mas cabe bem aqui os acessórios. O cabo, eu já vou falar dele melhor, mas é um bom cabo revestido de tecido, um cabo de prata, tá? Vestido de tecido, terminação 0,78 mm, 2 pinos, só que ela é encapsulada, que nem os fones da KZ, então não serve para qualquer fone. O conector ele é emborrachado, mas ele é... Essa capa aqui de fora parece que é borracha, mas ele é de metal, ele é bem rígido, tá? Ele vem também com ponteiras da NF Audio, essa MS42, com 4 tamanhos diferentes. E essa ponteira vai fazer muita diferença na sonoridade. Explico depois. E ele vem também com filtros intercambiáveis, o preto e o dourado. E aqui eu tive um problema, gente. Eu perdi um filtro desse. Estação Paraíso do metrô. Nunca mais eu piso aí. Eu fui tirar o fone do ouvido para falar com uma pessoa e quando eu fui colocar o fone de novo, perdi não só o filtro, como uma ponteira da Rose Techniques que eu gostava muito também. Não vá nessa estação. Brincadeira da parte. E o fone é esse cara aqui, ó. O fone também é bem bonito, com uma estética bem diferente, tá? Ele é de metal, mas ele tem aqui o grafismo, não sei se vai dar pra ver direito, dourado, com o nome da marca, o nome do fone. Não sei se isso aqui vai durar muito. Eu acho que tende a sair. Mas ele é bem pequenininho, bem construído, bem sólido. Muito bom, tá? Vamos lá, as configurações de drive dele. É um drive dinâmico com duplo circuito magnético de 10 mm e bem eficiente, toca em qualquer coisa, em qualquer lugar. Os acessórios são esses. E como que é a sonoridade desse cara? Excelente, tá? Eu tenho algumas ressalvas, mas mesmo assim ela é excelente. Começando aqui pelos graves. Aliás, não vou falar dele não. Vamos falar primeiro dos acessórios. As ponteiras vão fazer diferença, como eu falei. Essas ponteiras aqui da NF Audio, elas são de silicone, mas elas têm uma construção bem melhor. O interior delas, assim, o centro delas é mais rígido. O formato dela também é meio quadrado. Eles não são tão arredondados como a gente está acostumado a ver por aí. E são de excelente qualidade, muito boas, e ela vai fazer muita diferença no som, que eu já falo já. O cabo, embora ele seja bom, ele é 5 vias de prata, como eu falei, ele é revestido de tecido, ele é bem maleável e é bem bom para quem usa óculos, por exemplo, tá? Porque ele encaixa bem na orelha e não prejudica quem usa óculos. Porém, ele é muito embolento, tá? Ó, aqui mesmo ele já está embolado. Ó.
Então assim, é muito fácil embolar ele. Então embora ele seja bom, a construção dele seja boa, ele é bem bolento, mas o plug aqui dele aqui dos fios, vamos dizer assim, de metal, tem ajustador, é muito bom. E ele com o fone, deixa eu colocar ele aqui para poder pôr na orelha também, para mostrar para vocês. Esse é o do lado direito. Vou colocar aqui para mostrar como é que é o encaixe do fone. Ele encaixa muito bem na orelha, ó, é bem discreto. Tem uma inserção meia profunda e esse pode ser um problema. Como todo fone de metal, eu tenho sempre a mesma crítica. Quando você soa, ele não para na sua orelha. E hoje eu fiz um outro teste com ele também, que é assim, caminhando com ele, fazendo exercício, não rola, porque como o encaixe dele é profundo, você tem que colocar muito fone dentro do ouvido para ele ficar. E conforme você vai andando, vai trepidando, ele vai soltando. Talvez com alguma outra ponteira isso se resolva, e também pode ser um caso só comigo, mas ele é bem confortável, tá? A ergonomia dele é boa, mas o encaixe não é tão bom assim, pode ser um problema. Minha orelha é de média para grande, e mesmo com a ponteira de tamanho maior, isso não se resolveu, o que é uma pena, tá? Os filtros, que nem eu falei, né? Ele tem o preto e o dourado, que é o que eu estou usando aqui nele agora. E para falar dos filtros, eu tenho que falar da sonoridade também. Então vamos falar da sonoridade primeiro e depois eu venho com os filtros. Os graves, excelentes, tá? Esse fone tem uma assinatura mais ou menos em V, não é um V tão descarado assim, mas ele chega a ser em V sim. Os médios são um pouco recuados, mas o motivo pelos quais eles são recuados que é o legal. Mas os graves são muito bons, eles têm ótima presença, um ótimo impacto, são bem texturizados e bem rápidos, tá? Tudo que você escuta com ele na região grave é muito bom, é muito agradável e não passa do ponto. Eles são sim fortes, mas eles não chegam a invadir os médios, assim, são muito agradáveis, muito competentes, muito decentes. Tem autoridade, tem impacto, tem chão, são excelentes, assim, na medida certa, eu gostei demais dos graves desse fone, tá bom? Os médios é o seguinte, os médios aqui eles são, vamos dizer assim, atingidos pelo palco sonoro, o que é engraçado, tá? Esse fone aqui tem um excelente palco sonoro, é muito amplo, é muito expansivo, tá? Sai muito da sua cabeça. Eu tive que voltar aqui para falar, eu comentei que eu ia falar o porquê que essas ponteiras eram diferentes, acabei esquecendo de falar. Elas fazem total diferença porque elas deixam o palco sonoro muito amplo, tá? Eu testei esse fone com outras ponteiras e ela não teve a mesma expansão do que com essas aqui. Tá havendo um movimento agora de ponteiras que ampliam o palco sonoro. Eu vou deixar na tela aí também uma da Harmonic Empires que chama Sonic, se eu não me engano, e ela também tem essa função. Então essas ponteiras aqui, de repente você tem um fone que você gosta, mas o palco sonoro não é tão bom, talvez essa ponteira aqui resolva, tá? Fica a dica. Voltando. E eu tô acostumado a fazer os vídeos e falar dos médios que são um pouco recuados, e na grande maioria das vezes eles são recuados no sentido de volume, tá? Não parece que na apresentação eles estão longe da gente, simplesmente parece que eles têm um volume menor do que muitas vezes os graves ou os agudos. Isso não acontece aqui. A sensação que se tem é que eles estão distantes na sala de onde você está ouvindo, no ambiente que você está ouvindo. Vou explicar melhor. Dá a impressão que o baixista está tocando aqui do meu lado esquerdo, o guitarrista está aqui do meu lado direito, e o vocalista que muitas vezes está na frente, às vezes parece que ele está um pouco atrás. Você escuta bem, tá? Não me entenda mal. As vozes, e assim, são bem reproduzidas aqui. Os instrumentos da região média são muito bons, muito separados, eles têm muito detalhe, muito corpo, mas parece sim que eles estão atrás da gente, assim, tão longe. Não é em toda a música que isso acontece, e algumas acontecem, e assim, não é ruim, por incrível que pareça, é legal, te dá uma sensação de espacialidade muito grande, tá? Os agudos, eles vão pela mesma linha, eles também são bem definidos, eles são bem detalhados, tá? Eles têm ótima separação e eles também expandem bem. Mas aqui nos agudos eu tenho uma ressalva. Com o filtro preto, eles tendem a ficar um pouco estridentes de vez em quando. E por que isso acontece? O filtro preto ele deixa o palco sonoro muito amplo mesmo.
E nesse palco amplo parece que as guitarras ficam muito mais próximas da gente. Por exemplo, sons mais agudos, umas distorções, algo assim. Então, por algumas vezes ele fica mais estridente. E essa assinatura em V que eu falei se dá mais com o filtro preto, tá? Tanto os graves quanto os agudos ficam mais aumentados e os médios parece que o palco está mais amplo e eles ficam um pouco mais afastados. Não são todas as músicas, tá? Mas quando acontece é muito perceptível. Já com os filtros dourados, isso se diminui um pouco, tá? Tanto os graves quanto os agudos, eles parecem que ficam um pouco mais comportados e os médios vêm um pouco mais para frente. Parece que o cantor vem mais para perto de você. Só que em compensação você perde aquela sensação de palco muito amplo. Ele continua amplo, mas não é a mesma amplitude com que o filtro preto. Eu diria que com o filtro preto você tem a plenitude do fone, que eu acho que é para o propósito que ele foi feito, você vai ouvir com o fone preto, mas você ganha também a estridência em alguns momentos nos agudos, tá? E com o filtro dourado, você perde um pouco do palco sonoro, mas ele fica um pouco mais contido e acho que para a maioria das pessoas vai ficar mais agradável. A conclusão para esse fone é o seguinte, ele está ali na faixa dos $50, então ele tem milhões de competidores bons nessa faixa, mas eu gostei demais desse fone, muito, muito mesmo, tá? Eu achei ele muito interessante, a sonoridade dele é muito rica, é muito gostosa, mesmo com o filtro preto, ele ficando às vezes um pouco estridente, ainda assim eu acho que vale a pena dar uma chance para ele. Gostei muito da apresentação, os graves são excepcionais, os médios também são legais, e essa sensação de espaço, de você ouvir os instrumentos em locais diferentes, assim, é muito legal, tá? Eu não conhecia essa marca, e eu vou ficar esperto agora com os próximos lançamentos dela, são excelentes. Esse fone aqui, pelo menos, eu gostei demais, tá? Vou dar um 9 aí pra ele por conta do fit, que não é tão bom, e o cabo que é meio embolento, mas a sonoridade dele é bem legal, tá? Mais uma vez, se você quiser me ajudar, deixa seu like aí, se inscreve no canal e eu te vejo numa próxima. Valeu!